Hola a todos, hoy estaremos con la maestrina Cintia Liretti, da Orquestra Sinfônica da Unicamp, uma pessoa muito querida no nosso meio musical. E estaremos falando um pouco sobre trajetória, atividades que estamos realizando na pandemia, hoje, e após pandemia. Como será o nosso primeiro concerto, nosso primeiro ensaio? Y gostaria de convidar a la maestrina para esta conversa agradable. Vamos a ver. Espera a la maestrina. Olá, Hola, Cintia. bem? ¿Tú bien? O meu microfone está Muchísimas. funcionando? Desculpe. Sí, sí, te escucho bien. Ótimo, ótimo. Muchísimas gracias. Muy obrigado por aceitar mi convite. Eu que agradeço pelo seu convite e por organizar essa conversa tão importante, né? A gente fica cada um no seu canto com o seu problema e a gente não sabe o que as pessoas estão fazendo de fato praticamente, né? Eu acho que Sí, realmente nos pegó de sorpresa a pandemia, todo el mundo todo ficou mundo. así parado y uno fica sin rumbo, ¿no? Pois Sin saber qué hacer, si es mañana, de aquí a 2 meses. sim. Aí eu queria conversar com você, mas primeiro que nos cuentes um pouco sobre tua trajetória musical, até chegar à la Sinfônica do Unicamp. Como começou neste mundo maravilhoso da música? Eu comecei, bom, há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. Eu estudava órgão eletrônico, olha só. Meu pai Ah, gostava muito de instrumentos, de todas essas coisas. Aí depois, lógico, o órgão eletrônico era uma coisa muito antiga, muito moderna naquela época, né? Aí depois eu passei para o piano, enfim, e aí fui estudando. Estudei composição na USP. E aí eu comecei a me interessar pelo pensamento musical, pelo como se faz da música e ideias musicais, né? Mais do que a parte do quando a gente é instrumentista, a gente tem uma visão muito brincalhona do negócio, né? Quando a gente começa a pensar na música, composição e na regência também, vira uma coisa um pouco mais administrativa da música, né? Enfim, eu me lancei sim. nessa coisa. Depois disso, eu fui para os Estados Unidos estudar. Bom, eu fui com a intenção de estudar canto. Oh, mira. Eu era cantora. Aí eu fui com a intenção de estudar, não deu certo, daí eu ser regente. É nada, não foi bem assim, né? Eu já regia, no Brasil tinha coros, com essa coisa, como a gente Sim. começa, né? Enfim, tinha coros e estava cantando as peças do Vili Corrêa de Oliveira, né? Porque era meu professor de composição. Enfim, daí fui para os Estados Unidos, passei um tempão lá e aí depois eu fui para a Europa um tempo, estudando assim, estudando o tempo todo, né? Porque a gente, quando não tem visto, tem que estar fazendo alguma coisa, né? Que Sim, está vinculada a alguma instituição. E aí foi isso. imagino. Depois de um tempo, enquanto eu estava na Europa, eu achei que eu fosse ficar lá para sempre. Eu estava musicologia, fazendo assim, fui muito ligada à música antiga, né? Nos Estados Unidos, eu fui convidada para ser assistente do Stanley Ritchie, que era Hum, o professor de violino barroco, e aí ele sim. me convidou para ser assistente dele no Festival de Música Antiga que tinha lá, em Bloomington, e ele acabou ficando preso numa tempestade, numa turnê que ele estava fazendo, e eu acabei regendo todas as récitas da obra. Uau, que Muita lindo. sorte, eu tive muita sorte, eu acho, assim, nesse sentido, né? Mas eu já estava mergulhada com a música antiga, adorava. Sempre gostei de música contemporânea, música antiga, sempre foi uma coisa assim que a gente tem que formar opiniões de fato, né? Porque assim Sim, já não existe muita tradição, ou melhor, as tradições ou elas estão se formando ou elas estão se reformando, né? Como era o caso da aqui. música antiga, né? Essa coisa de
instrumentos de época, tal. Enfim, muita curiosidade. Sempre tive muita curiosidade, né, em explorar muitas coisas. Mas aí eu estava na Europa e apareceu esse concurso aqui. E aí foi assim, falei, nossa, não sabia, porque eu adorava morar lá. Eu estava na Alemanha na época, né? Eu Sim. falei, putz, voltar para o Brasil. Só que assim, a minha mãe ficou muito doente em 2007, muito, né? Sim. E teve lá um AVC, assim, daí a família, ela sempre foi muito doente, minha mãe, mas na época, assim, foi aquela coisa que não dá para escapar muito. Eu falei assim, putz, tá na hora de voltar, né? Tentar, Volta. sei lá, formar alguma coisa, tentar contribuir com alguma coisa, porque a gente fica estudando, a gente estuda pra gente, né? Sim. Lógico que Mas isso sempre tem, em algum né? momento passou por tua mente ficar lá, radicar lá, Aonde? na Alemanha? Na Alemanha. Então, eu tinha um emprego na universidade onde eu estava estudando. Sim. Não era lá que era maravilha, né? Assim, era bacana, me divertia, tal. Eles criaram um coral só para eu reger, só para eu ficar lá. Eles Sim. gostavam muito de mim, né? E aí tinha um cravo na universidade, então assim, a gente Mm. estava investindo nisso. O professor, na época que eu fui embora, eu falei assim, ó, professor, não sei, esse emprego que eu tenho na Unicamp, eu tinha acabado de passar, meio difícil de meio difícil trocar com o que vocês podem Sí. me oferecer. Eu ia ter que formar. E na época, acho que, eu não sei, juntou tudo, sabe? Juntou essa coisa, a Sí, história da minha família la e a familia. história de eu falei assim, tô muito tempo sem reger coisas bacanas, sabe? Que nem nos Estados Unidos a gente Ujú. tinha muita infraestrutura e lá na Alemanha eu ia ter que assim desbravar algum lugar para mim. Eu já estava tocando cravo com um pessoalzinho, né? Mas Sí, era outra personalidade minha. A gente tem várias personalidades, né? O maestro sí, tem, né? Pelo menos. claro. Acho que os músicos também têm, Sí, né? pues, eso es lo que nos Músicos faz de qualquer artistas. instrumento. Hã? Hã? Eso es lo que nos faz artistas, ¿no? Tener esas Sim. personalidades. E isso é o que nos faz passar por uma situação dessa que a gente está Así passando. es, Eu acho así que a es. gente tem que. A gente, assim, é lógico que a gente sente muita falta de fazer música em conjunto, mas a gente é tão multifacetado, acho que os artistas, os músicos, os instrumentistas, os cantores, não sei, a gente tem tantas paixões, né? Eu acho que, Sí, assim, como a gente desenvolveu isso na vida, a gente tem sensibilidade para tanta coisa bonita, né? E eu acho sí, que a gente pode explorar. Esse é um momento legal que a gente tem, infelizmente, a gente tem esse tempo, né? sí. Infelizmente e felizmente, né? Tem Y que ter os eso. dois lados. Né? Sí, realmente Enfim, é. fue más fuerte entonces vir aquí no Brasil, você voltar aquí. Então, foi uma necessidade também, né? Essa coisa da minha Sí, família. claro, bueno, por la familia, ¿no? Sim. E a minha mãe acabou de falecer agora, durante a quarentena. Não foi Sí, de nada, né? Ela já estava realmente. Estava muito sí, difícil para a gente enxergar aquela situação. Muita tristeza você ver a pessoa doente, né? sí, sí, claro. Mas era um momento que você fala assim: ah, você tem que dar um pouco de você, né? Sempre Así. gostei de morar. Estava morando 12 anos fora do Brasil já, né? Era muito tempo já. 12 años, sí. 12 anos. E aí, assim, mas na Alemanha era aquele lugar dream, assim, sabe? Você tá num lugar que você assim, nossa, as pessoas gostam de você, você gosta das pessoas, e era divertido, e eu, sei lá, Sí, conseguia fazer um monte de coisa, mas eu não tinha a infraestrutura que eu tinha nos Estados Unidos, que eu já tinha conhecido, se eu nunca tivesse claro, conhecido, quem sabe, né? E sí, aí eu falei assim, acho que eu gostaria de fazer. Pintou esse emprego, assim, foi uma coisa muito conveniente, em todos os sentidos, né? E lógico, era um sí, negócio assim, eu vou fazer alguma coisa diferente aqui, né? Era uma orquestra também que estava mudando de cara, a gente não sabia, tinha uma proposta e a gente ainda tá, né? Uma cara que ainda não se formou completamente, graças a Deus. Eu acho legal, sí, né? A gente se continuar claro. se refazendo. Evoluindo, né? Refazendo, claro. Sim, sim, sim. E explorar as coisas. Eu acho que a Así música a es. gente não pode fazer sempre a mesma música. Eu sei que existe uma cobrança para isso, né? Sí, Inclusive dos músicos, de fazer sempre as mesmas coisas bonitas, né? sí, Mas, enfim, eu acho que tem que dançar diversas valsas, né? Pra gente fazer alguma coisa bacana. Mas, enfim, sí. foi mais ou menos isso. Posso perguntar Realmente para para você mí, também? sí, no, realmente esta cuarentena É. para mí fue rever muchos conceptos, ¿no? Muchos Sim. conceptos, aprovechar a leer mucho, voltar a Ótimo. leer, voltar Aham. a tocar.
porque Pois é. o regente toca através da orquestra, né? Ou você lida com seres humanos que eles te dão o potencial artístico e você molda o som, não? Sim. Somos Aham. escultores, pintores, Sim, sim, sim. mas às vezes uno deixa um pouco o instrumento, não? Que também, por exemplo, você falou Não para tem mim que tempo. É, você é. canta e quem canta faz um fraseado natural, né? É algo tão bonito o canto, né? Eu acho lindo o canto. Sim, sim. Entonces, estoy aproveitando para volver a tocar, a reestudiar, tratar de pensar cómo, porque las personas comienzan a ver a los regentes, ¿no? ¿Qué es lo que o maestro, a maestrina, va a Hum. falar no primer día de ensayo? ¿Cómo va a abordar? Después de, por ejemplo, hoje, eu vejo Hum. você, nossa, que saudade de dar um abraço, de ver a las pessoas que estão vendo esta live e dar um abraço, tomar um café com elas. São Aham. coisas que uno começa a valorizar um pouco mais o ser humano, não? O companheiro, o colega de trabalho, o amigo, a família. Ver Uhum. outro ponto de vista, né? E Sim, nós, como artistas, somos mais sensíveis, né? sim, sim. Uhum. Realmente. E como agora, eu queria saber quais são as ações que você está realizando hoje, agora na pandemia, junto com a Orquestra Sinfônica? Aham. Então, bom, não tem outra opção a não ser trabalhar virtualmente, né? Sim, Mesmo porque eu acho que, bom, a gente tem que seguir as regras de quem manda, né? sim. Assim, a gente não é simplesmente, vamos nos encontrar e trabalhar. Não, né? Não, Se ainda claro. são amigos, tal, né? Mas assim, se você pertence a uma instituição, você tem que seguir Sim, as regras daquela instituição, né? E sim, a assim é. instituição tem que seguir as regras do que o governo, do que o governo Assim, estadual, né? Enfim. sim. Então, a gente depende de um ok, né? Desses Assim é. lugares. Então, assim, o nosso ok nem de estudar, a gente não pode nem usar os prédios para estudos. Então, eu fico até com o coração assim na mão, porque eu sei que tem músicos que precisam do espaço, né? Claro, Eu claro. mesmo, eu mesma estava indo para o CIDIC para estudar piano, por exemplo. Tem um piano de cauda lá, eu estava indo estudar. Eu tenho um teclado digital que eu estudo assim minhas partituras, enfim, Sim, faço o que tem que fazer. Mas não é a mesma coisa, a gente sabe, né? Então eu estava indo lá também, não pude mais, né? E realmente está deserto, né? Assim, é um lugar que não dá para você ocupar, né? Eu tinha até pensado, a gente podia fazer algumas gravações, né? Tem a sala lá com dois, três sim, músicos, né? Mas ainda não, a gente não pode, porque depende desse aval da universidade, né? claro, E claro. senão os responsáveis somos nós. Então, assim, Sim, tem que seguir essa hierarquia de decisões, né? sim, sim. Então, agora a gente só pode trabalhar virtualmente. Esse que é um problema. Porque, Um mundo assim, novo, né? o mundo tem então, mas isso é uma coisa boa também, né? Assim, é Sim, chato porque a gente não sabe fazer, né? Mas é. assim, uma vez que a gente abrir esse caminho, a gente não sabe, a gente está ainda no meio da pandemia. Eu acho que até o final do ano ainda muita coisa legal vai acontecer, né? Sim. Mas assim, a gente tem umas séries que foram se criando, desde Dicas de Escuta, que é uma série aberta, o cara fala do que ele quiser, assim, essa peça eu gosto Legal. porque o meu pai me ensinou a ouvir, ou coisa assim. Então, mas as pessoas só podem tocar com elas mesmas. Então, assim, só tem lá o instrumentista tocando o violino, sei lá, né? O instrumento dele, e ele conta um pouco. Então, assim, são séries de informação, não são séries Claro. artísticas, né? Uhum. Então tem uma grande diferença aí. Artísticas a gente precisaria ter, sei lá, pelo menos um acompanhamento, alguma coisa, ou ainda ter uma série de, por exemplo, peças solos. Até tem o Joca, nosso boísta, ele gravou uma peça muito legal lá, uma peça que é do Takuchian, uma peça para oboé solo, peça contemporânea, que assim, a peça é aquilo ali, não falta perna, né? Sim. Então, aí a gente até poderia dizer, mas ainda não. Ele gravou na casa dele, não é assim aquele melhor som. Então, isso aí a gente não tem, né? A gente não tem ainda. Então, a solução é a gente brincar um pouco com a informação das coisas. Fez uma campanha de Dia dos Namorados, né? Para o Eu vi. que. É, só para se Muito divertir. bom. Eu achei muito bom, achei. Olha, foi difícil a gente conseguir aquilo ali, viu? Porque, assim, os músicos às vezes ficam um pouco constrangidos de gravar, né? Sim, Solo, ou gravar até mesmo uma fala tal, né? Depois vai se sim, acostumando, né? Os que fizeram
costumam fazer mais, né? Mas ainda não Sim. é uma coisa muito natural para todo mundo, nem para mim, né? Ficar falando no vídeo, em casa, põe maquiagem. Assim, Sí, é sí. engraçadíssimo, né? Mas assim, é o que tem. Então, a gente está trabalhando com séries de informação, né? Até se falou de fazer, vamos explicar um instrumento musical, coisa assim. Pessoal, olha, já tem séries bem legais, né? De instrumentos Ujú. musicais. Então, a gente precisaria fazer alguma coisa um pouco mais diferente, já que a nossa orquestra sempre faz coisas diferentes. Então, se alguém tiver alguma ideia legal, né? Mas, assim, eu acho que é um momento que eu não sei se depende tanto da liderança para fazer isso. A gente propõe coisas, mas assim, a gente está jogando junto, né? Sí, Acho que como sempre teria que ser, né? Então, assim, os músicos, eles têm que cair de cabeça também, tem que explorar sí. esse terreno com a gente. Acho que ninguém está julgando nessa altura do campeonato o que é legal, o que não é, porque assim, tá Ujú. todo mundo tentando, né? Tá Sí, tentando sí. salvar o mundo, enfim, Ujú. e continuar a produzir, né? Então, Sí. tem essas séries. Agora vai ter uma série de pets. Vou fazer o músico tocando Oh, pro cachorro dele. Então, vai ser um monte de coisa assim, para a gente sí. tentar. As perguntas, eu não sei se a gente responde ou responde depois, eu não sei como. Depois você me Sí, fala. sí, no final vamos a pedir para que hagan unas preguntas, conversar un poco, ¿no? Tá bom, no final. Então tá bom, eu não vou nem olhar, então, que fica Sí. aparecendo para mim. Sí, Então, daí assim, tem algumas séries que é mais assim para aproximar o público. Então a gente sim vai tentando encaixar, né, de acordo com a informação, numa função. O vídeo sempre tem uma função, né? Então pode ter uma sí, função informativa, pode ter uma função de formação de público, a gente faz música contemporânea, sí, então muitas vezes é difícil desbravar esse público, é difícil, a gente tem alguns problemas também com espaços e tal. Enfim, estamos tentando fazer por aí. Agora a gente vai começar a fazer vídeos com todo mundo tocando junto, né? Vai ser um novo projeto da sí, orquestra e que a gente tem que ver como é que vai articular isso daí, porque assim, a parte mais difícil não é o músico tocar com sí. clique, a gente sabe, né? Ah, Quem vai produzir, né, esses vídeos, a gente já está conversando aí com uma pessoa que faz isso, que é um investimento que a gente vai ter que fazer, né? Assim, os músicos se sentem mais à vontade quando eles estão tocando em conjunto com os outros, por isso que eles tocam em orquestra, né? Alguns se aventuram sí, mais a fazer vídeo solo, a falar e tal, sí, né? Mas a gente vai estar criando essa série, que depende, assim, não é tão simples, né, criar, porque sí. alguns fazem vídeos desse tipo, mas né? E fica aquele Sí. vídeo não sei quanto tempo, né? Então a gente está pensando em trabalhar assim. Vamos ver como é que se dá para fazer assim, né? Tentar Mas fazer. realmente es necesario, creo, porque las Uhum, personas, hay muchas personas que están en casa con uhum. dificultad de soportar una cuarentena, psicológicamente falando. Pois é. Entonces ahí entra o artista que no solamente vea una performance de orquesta, sino que Sim. también de repente puede escuchar al violinista de la sinfónica tocando É. algo, una música que le trae una lembranza, Então, ¿no? e você se conecta, Que né, com aquilo, é diferente isso uhum. porque los artistas no somos feito, no somos de longe, no somos Aham. perto do público. O público tiene que entender que ao maestro, a maestrina, os músicos, son nomes de jerarquía, mas todos estamos lutando pelo mismo fin, ¿no? Que es Aham. tratar de levar cultura para las personas. Sim, exato, exato. E eu Por acho que eso, a gente sí, faz essa ponte, a música faz essa ponte para uma abertura no cérebro da pessoa, na alma, vamos dizer assim. Não sí, quero ser muito romântica também. É lógico que tem uma coisa romântica artística, mas também a sí. música tem esse papel de enfatizar, empatizar, né? Empatizar? Essa, com, com o Eu falo pessoal. portunhol, não sei. Não sei. Acho que eu nunca tive que usar esse verbo assim, de ter uma certa Enfatizar. empatia, né, com o que a pessoa está Sí, vivendo. Então, a música tem esse poder de fazer así isso com es. a pessoa, né? Então, enfim, eu acho que a nossa função é muito mais importante do que a gente consegue vender para as pessoas que precisam saber que a gente é importante, Así né? es. Así Então, es. então assim, eu acho que talvez até esse momento seja esse, para a gente mostrar essa importância, né? Sí, Talvez porque essa seja a importância desse momento, que todo mundo tem que ficar em casa, tem que, así es. né, Así se es, porque conectar.
yo lo veo así, os médicos están en la línea de frente hoje. Después de eles, somos nós artistas que estamos levando, yo lo veo así, estamos levando cultura, entretenimiento para las personas que están en casa, ¿no? Sim, sim. Uhum. Porque é difícil. Sim, e eu, bom, enfim, que a gente também a gente não pode falar muito porque a gente adora música, né? Tem gente que nem sabe o que aquilo provoca, né? Então, eu acho que a gente pode começar com algumas estratégias, assim, né? De um pouco de informação e tal. Eu tenho uma série, a primeira que a gente fez, que eu achei, que falei assim, puxa, era interessante para mim, né? Porque você conhece o métier do músico, que chama Segredos de Orquestra, né? E aí o músico conta um pouco de como ele faz aquilo. Tem uma coisa assim, tem um contrabaixista que fala que você toca aquilo ali, você tem que tocar forte aquela passagem, porque o contrabaixo ele não soa naquele pedaço, acho que era a Sinfonia do Mahler, não me lembro mais. Aquilo, então, assim, o compositor escreveu piano, mas você tem que tocar forte, porque o contrabaixo... Então, assim, são segredos de escuta que a gente, não, às vezes, não para pensar. É muito bacana, né? Você ter, assim, esse detalhe, e mesmo que você não conhece música, se não conhece música sinfônica, é um detalhe interessante para todo mundo, né? Eu não sei, a gente recebeu... assim, mensagens com os vídeos do YouTube, recebeu mensagens de muita gente assim que eu não esperava, sabe? Gente assim, amigos nossos que não são da área da música, falaram, adoraram. E acho que não foi para puxar o saco, acho que gostou mesmo. E muita gente falou, puta, mas que interessante isso aí, nunca tinha parado para pensar. A menina que fala do pandeiro sinfônico, o pandeiro do samba. Assim, são coisas, e são curtas, né? Assim, é uma informação no dia ali, entendeu? Enfim, eu não sei, acho que a gente pode trabalhar um pouco nessa parte, né? Já que a gente tem esses recursos, infelizmente. A gente não tem um teatro, a gente tem um celular, né? Sim. Não, e ninguém, hoje em dia, tem um equipamento, porque ninguém esperava esta quarentena. Entonces, yo creo que las personas están recibiendo de un buen agrado esa información, esa intimidad, porque el músico que fala a través da arte, la música en este caso, ahora tiene que falar en portugués, en español, en inglés, en diversas partes del mundo. Que para nós artistas, como você falou, é difícil às vezes falar. Uno fica meio vermelhinho, é difícil, mas depois uno vai ficando... Porque uno fala através do nosso instrumento. O instrumento é a prolongação da nossas almas, nosso ser, né? Sim, é interessante isso, realmente. Assim, tá todo mundo tendo que fazer uma coisa que não conhece, né? Eu editei vídeo até não parar mais, né? Então, no Dia dos Namorados, por exemplo, fiquei 2 dias seguidos, assim, não aguentava mais nem ficar sentado. Mas a gente, assim... Tem que fazer alguma coisa que a gente não sabe, porque é uma situação que a gente não consegue planejar, né? É uma situação, a gente não sabe quando vai acabar, a gente mal soube quando começou, né? Então, assim, não sabe quando vai acabar e não sabe, ou seja, não dá para prever absolutamente nada. Então, a gente tem que fazer alguma atividade que seja um pouco contínua, que seja um padrão, né? E aí ver onde vai, né? Espera um pouco, né? Tem que esperar. Sim. Es por eso que yo creo que es un deber de nos como artistas, tratar de reorganizarnos para poder llevar un poco de conteúdo, llevar un poco de conteúdo, de cultura para las personas que nos están asistiendo, ¿no? Para poder ayudar a sobrelevar esta cuarentena, que es tan difícil, porque dificultades, problemas, a veces uno liga a TV y escucha tanta cosa, que uno precisa de repente escuchar un poema tocado en un oboe, en un piano, en un violino. Entonces, es muy importante este momento que nos estamos reorganizando todos. Y algo muy interesante que la tecnología nos da, yo particularmente estoy conversando con personas que a veces, pela correria do tempo, uno no consigue sentarse a falar oi. Y ahora da tiempo de hacer uma chamada por WhatsApp e conversar um pouco e sentar-se a conversar. Pois é. A humanidade começou a ficar um pouco mais robótica, né? Ficou robô, tudo tinha horário, ensaio, fim. Horário, é complicado isso. Eu creio que hay que buscar
resgatar o que o mundo nos está ensinando. Sim, com certeza. Quando terminar, né? Quando terminar esse... Sí, así es. Hoy, ahora, cuando termine, yo quiero salir de esta pandemia Hum, un mejor ser humano, un mejor artista, porque tentando de estudiar más, leer un poco más para poder levar más conteúdo, sim. tratar de ser mejor para poder ofrecerme cada vez algo mejor, ¿no? Uhum, uhum. Tratar de crecer en general. Tem algumas estratégias. Eu estava vendo, um amigo meu belga me mandou um vídeo, uma orquestra da Bélgica, eu acho, que os Sí. músicos se propuseram a aprender um instrumento novo durante a pandemia. Oh, Cada um escolheu um instrumento diferente e está aprendendo. Eu achei genial isso daí, né? A gente não precisa chegar aí, né? Porque já sí, aprender os nossos já é bem difícil. sí, Mas eu acho que a gente sim tem que se reorientar, né? E ver quais são os processos que a gente estava usando antes, até de ensaios, né? E ver os que a gente vai precisar usar no início, né? Porque a gente sí. sabe que os ensaios não vão ser tão longos. Talvez a frequência não seja a que a gente está esperando, então sim, o músico vai ter que estar muito mais preparado para chegar no primeiro ensaio, para Así cumprir es. aqueles 45 minutos, né? Sí. 45 minutos máximo, e Ujú. depois 20, 25 minutos de pausa. Tem uns Sí, protocolos que já estão sendo investigados e que a gente sí, só precisa, assim, de um bate-martelo para a gente assumir que aquilo ali é o que vai ser, né? A gente precisa, assim, dos especialistas sí. dizerem, assim, é isso aqui, para a gente não se comprometer e ninguém ficar prejudicado, ninguém se Claro. contaminar, né? Mas, assim, os protocolos dizem vai ser muito mais curto o tempo de música em conjunto, os concertos vão ser muito mais curtos, portanto, né? Ujú. E, então, os grupos vão ser muito menores, né? Depende da sala que você tem, vai poder ter 3 pessoas na sala, né? Então, assim, a gente tem que pensar no que vai acontecer agora, ou melhor, no que está acontecendo agora, no que vai acontecer não vai ser um pós-pandemia, mas vai ser uma transição, né? Sí, Ou seja, a gente vai começar a ensaiar com grupos pequenos, né? Vai ter que, enfim, reavaliar o que você tem na mão, né? Para você saber o que você vai poder fazer aqui, como é que você vai explodir aquela orquestra em vários grupos e como é que eso, os músicos vão ter que colaborar muito com isso daí, porque sí. assim, são responsabilidades. A gente vai dividir finalmente as responsabilidades, né? Cada um vai Ujú. tomar uma frente Así e es. vai ter que conviver com os colegas, mesmo aqueles que eles não falam, para a gente fazer música de alguma forma. Então, assim, vão ser tentativas, né? Mas vai ter essa transição, eu acho. Então, assim, você falou do primeiro dia de ensaio, e eu acho Eso. que os primeiros dias de ensaio vão ser curtos, assim, em linhas gerais, curtos, com poucas pessoas, talvez com grupos pequenos a cada dia, né? Não necessariamente, não sei como é que pode fazer. A gente aqui ensaia todos os dias, né? No Sí, caso, uma orquestra que ensaia, sei lá, uma vez por semana, duas, não sei como é que pode fazer, assim, mas tem que considerar essa administração do espaço muito bem. sí. Né? Os músicos Porque o vão ter que... espaço, né? O espaço, é uma realidade aqui, em muitas orquestras, você Uhum. tem uma orquestra de 40, 50 músicos e o espaço às vezes não te permite dar essa distância que a medicina pide, não? De um metro e Sim, meio. Não é uma realidade, né? agora, né? Porque no Claro, começo, agora. eu estava vendo, acho que a Filarmônica de Berlim, quando começou, quando retomou os Sim, trabalhos bem pouco, parece que tinha assim no máximo 15 músicos, os sopros 5 metros de distância cada um. sim, Como é que você tem 5 metros de distância? Você precisa de sim. realmente um estádio de futebol, né? Não sei o quanto Claro, a Filarmônica de Berlim. E as cordas, acho que eram 2 metros de distância cada um. así es. Enfim, o problema é justamente esse: ninguém tem esse espaço para poder usar, né? Ou então um espaço que você possa deixar o público sentado a cada 2 cadeiras e você ainda tenha uma fonte de rendimento, né? Então, enfim, Sí, né? y você acha que é viável, por exemplo, Hum, fazer um concerto, todo esse hum, trabalho, você sabe todos os bastidores que hum. demoram em preparar um repertório, Sei. para colocar em uma sala de concerto, já seja teatro, já seja sala preparada para concerto, menos da metade, por causa da distância que tem que ter? Ou você pensou de repente em um concerto ao aire livre, público? Que
que imagina? Então, tem as duas, já pensei nas duas também, né? Porque, Sim, assim, um concerto ao ar livre, você precisa microfonar, é isso. Como é que vai fazer? sim, Eu não sei como, depende se você tem uma concha acústica, mesmo assim, né? Concerto ao ar livre sim, para uma orquestra, a orquestra vai sumir, né? así Mais es. lógico. Aí que tá, eu acho que a gente vai ter que se reinventar para pensar em concertos como uma coisa um pouco mais informal, né? Nesse Sí, sentido, porque assim também não vai ter muito apoio financeiro nessa época de crise, né? Então ujú, tem que pensar nisso e tem que abraçar isso daí, ser um pouco mais menos exigentes, né? A sí, gente, principalmente os maestros, né? A gente sí, tem exigências que a gente às vezes, enfim, a gente não fica feliz com o que vai sair, com sabe o que vai sair, né? Mas então, enfim, concertos ao ar livre são, eu acho que vai ser uma boa opção, vai ter que ser, né? E aí, mesmo assim, não sei o tamanho da orquestra que você vai poder ter, né? Com concertos ao ar livre, concertos mais intimistas, com poucos músicos, pouco público, né? Eles já estão fazendo isso, né? A orquestra, uma sí, flautista, eu vi uma notícia, um flautista tocou para uma pessoa escutar. Então, sí, assim, existem possibilidades, assim, são eventos, né? São coisas diferentes do que a gente costuma fazer. Agora, a orquestra toda junta, por causa do problema dos sopros, é uma coisa um pouco mais complicada, né? sí, ¿no? Isso vai Aquele, demorar, não? Vai então, eu não, demorar em poder. é o que parece, né? Sí, Mas é só conseguir uma vacina e aí todo mundo já fica sí, mais tranquilo, sí, né? claro. Mas essa vacina vai ser quando? Às vezes eles falam que em alguns poucos meses já vão conseguir soltar em algum lugar do mundo, aí depois já Ujú, acabou, já não é mais nada daquilo. Então, assim, sí, o fato é, não podemos planejar, né? Porque se você sí, não sabe quando você vai poder voltar, então eu acho que esse não planejamento tem que ser um planejamento assim. Quando eu voltar, nós vamos fazer, sei lá, grupos de câmara tocando na cidade inteira. Entendeu? Botucatu, ujú, não sei como é que funciona, mas cada sí, grupo de câmara vai tocar no canto da cidade, sei lá. Isso é uma proposta também, né? Proposta sí, de envolver a cidade com música instrumental, né? E ujú, sei lá, assim, existem várias propostas que a gente pode tentar, porque vão ser concertos curtos também, não vai poder juntar gente. E tem muita criatividade para fazer isso, né? Porque já que o espaço é o nosso problema, aí é complicado, né? Assim, sí, porque realmente también, imagino, el público, muchas personas uhum, van a tener miedo de ir en un teatro por ser uhum, fechado, ¿no? sim, Entonces, uno tiene que ver una manera de trabajar esa parte psicológica también de nuestro público, para que uhum, a música llegue, porque a música llega pela tecnología, no es é, igual ao vivo, mas uno ah, tiene que tener ese trabalho, y o músico, como você falou, o uhum, músico tem que apoiar, tem que entender de que uno tem que ser um pouco mais flexível. A nossa é, arte sinfônica, mexe muito com sonoridade. Só sim, que estamos em uma muda, reestruturação, né? né? Então, eu acho que a gente precisa olhar o lado positivo dessa quarentena, que é assim, a frequência. A gente pode aparecer agora quando a gente quiser. Lógico que a qualidade não vai ser boa, todo mundo está esperando isso, porque está todo mundo em Así casa. Então, es, assim, ninguém está julgando se a qualidade do seu vídeo vai así ser boa, vai es. ser ruim, né? Ou então ninguém está julgando se você está tocando sozinho, se você está tocando com, sei lá, cinco, né? Lógico que é legal, dá para fazer uns vídeos em conjunto, sei lá, o pessoal até Sí, tem produzido bastante coisa assim, em cinco músicos e tal. Eu acho super legal, quer fazer, eu acho ótimo. Só sí, tem um problema de produção que, né, é um pouquinho mais complicado. Mas assim, eu acho que é o momento para a gente aproveitar e se inserir nesses lugares onde a gente não existe, né? así Porque a música es. clássica é uma coisa que a gente sabe que a gente tem um problema, né? Assim, bom, existe, não sei como é que é Botucatu, mas assim, é difícil, o público, ele vai envelhecendo, é difícil você repor as peças do público, né? Assim, isso é em todo mundo, né? Então, existem, assim, por exemplo, na Alemanha, existem programas, não só na Alemanha, em muitos lugares na Europa, esses teatros mais filarmonias, né, mais conceituados, você vê programas inteiros de educação, são programas, é uma coisa, assim, muito importante da Nossa, que programação, legal. né? Sí, Então, assim, não são os concertos oficiais, é um programa inteiro. Então, as crianças têm lá desenho com isso, não sei o quê, programa de tocar com. Assim, são pessoas especializadas para fazer, assim, tem muita atividade, não é uma, tal, né? Como a ujú, gente costuma, a gente tenta fazer alguma coisa assim, sí, mas
bastante coisa. Então, talvez esse seja o momento, né? De você oferecer a música para, sei lá, as crianças. Para cada músico oferece um tipo de, sei lá, de atividade para as crianças. A gente distribui na net. Eu não sei, existem várias opções sim, para a gente se inserir, para a gente conseguir formar esse sim, público, conseguir sim. educar, talvez, de alguma maneira. Muito simplesmente, educar é um processo, né? Não é uma coisa pontual. Mas existem várias coisas assim, talvez esse seja um momento bom para a gente se colocar nesse perfil, né? Claro, porque realmente yo sé que uno como artista, sobre todo en el mundo de la música clásica, música erudita, uno es muy É. riguroso con la cualidad. Mas el Aham. momento que vivimos, uno tiene que Uhum. pensar no ser humano, ¿no? Entonces, cualquier Sim. orquesta que esté por ahí y a veces Uhum. tiene ese recelo de que no tiene un equipamiento para grabar, no, tiene que grabar, tiene que Aham. colocar su arte en la internet porque alguna Uhum. persona puede ser salva por esa música que interprete. No estamos ahora en momentos de poder ver, no está en buena calidad, o no, uno tiene que tocar. Y las Uhum. orquestas tienen que estar siempre atentas, creo yo, a la parte médica, cómo va o avanzo, para ver Uhum. si el ensayo va, no va. A veces tienen orquestas que ya quieren voltar, ya. Eso que hay que tener mucho cuidado, porque uno tiene que cuidar do público, dos artistas, dos artistas, Uhum. para que no Uhum. prolifere más esta situación Sim. y acabe el logo, ¿no? Oficialmente, acabe el logo, ¿no? Eu acho que a gente tem que aguardar a política, não tem muito o que fazer, né? Sí, Já tem esse Fórum Brasileiro de Ópera e Balé e Música de Concerto, que eles estão colocando, estão fazendo GTs, né, de trabalho, sí, tem um grupo só dedicado ao protocolo de segurança, né, sanitária, tem outro de comunicação, outro de políticas públicas, é muito, sí. Ah, qué assim, legal. são grupos que eles estão atacando o problema, né, em grupo e de uma maneira um pouco mais formalizada. A gente fica, lógico, a gente está sempre se informando sobre Sí, os avanços das pesquisas, né? Enfim, do que a gente fica mais ou menos assim, quantas pessoas, acho que o meu problema maior é quantas pessoas eu consigo na sala, porque conseguir na sala sí, significa que música que a gente vai tocar e tal, né? A gente claro, também el fica assim, repertorio, todo. então, é uma questão da programação da direção. Enfim, tem vários problemas, assim, esse fórum é uma esperança muito grande, eu acho, para a gente, porque não é só a gente querer voltar, eu acho que, assim, é uma classe inteira voltar, né? A gente tem Así que es, começar a pensar em classe, finalmente, así né? es. Então, assim, Sí, eu acho assim, um grande ganho esse fórum, né? Porque, assim, todo mundo está se unindo para pensar sobre esses problemas juntos, porque não é um problema meu ou seu, né? É um sí, problema da classe inteira musical. A gente não así pode es. simplesmente voltar e falar, ó, você vai tocar e acabou, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso com carinho, assim, como é que a gente atua nessa classe, né? E Sí, eu acho que, assim, os músicos têm que pensar nisso também. Eles são parte sí, da classe, não é a gente fazendo para eles, né? así es. Sei lá, não estou falando isso, mas bem generalmente, assim, geralmente, né? Sí, Porque, ai, meu Deus, nossa, minha boca não está funcionando mais. Eu acho generalmente. No, generalizadamente. generalizadamente isso. Pois No, é, mas realmente isso, porque eh, eu creo que o pior inimigo do artista é o ego. Entonces, o ego tiene que estar guardado en una gaveta y nos unir como clase. Tenemos que unirnos porque es algo mundial, ¿no? Y ahora que você fala de ópera, de ballet, yo estoy lembrando, ¿cuándo vamos a ver nuevamente esa producción de ópera que vocês fazem no Unicamp? então, Maravilloso. né? ¿Cómo Aí sería un concierto con cantores y orquesta? ¿Ya imaginó? nossa, é mais difícil ainda, né? Porque não vai dar para Sí, ficar no fosso, né? así es. Começa aí. O Sí, fosso já é um lugar que você pode esquecer, né? Mais sí. contaminação do que aquilo ali, você não vai conseguir. Então, a gente não sabe. Existem várias óperas de câmara, dá para a gente pensar em Isso. fazer, né? Eu já Uhum. levantei algumas, inclusive. Mas, assim, muita gente a gente não pode colocar, né? Nem no Así público, es. nem no palco. Así Então, es. não sei. É assim, eu acho que a gente tem que assumir que a gente vai ficar uns meses assim, e talvez até mais um ano, não sei. Porque Sí, a gente não depende muito
da gente decidir, a gente tem que esperar uma política, né? Así es. Então, abrirem as portas para a gente. Precisam abrir as portas, literalmente, né? Porque daí a gente Ujú. começa a planejar aos poucos e tal, segundo os protocolos. Mas, Sí, ultimamente, o que a gente tem que fazer é todo mundo embarcar no que vai acontecendo, né? Explorar esses territórios aí, porque, infelizmente, o espaço que a gente tem hoje é o espaço virtual, né? O espaço virtual dá para todo mundo entrar. Os espaços dos prédios, das salas de concerto, das salas de ensaio, pode esquecer, né? Então, sí. assim, vamos saber que é isso aí que a gente vai ter que vai estar atuando nesse espaço aí por algum tempo, né? E como é que eu estou preocupada, na verdade, Mm, porque é muita gente nesse espaço. Quero ver como é que as coisas vão acabar se organizando, né? A gente não sí, tem ainda que nem as televisões públicas, que você tem 5 canais lá que você sabe que existem, todo mundo sabe. sí, Agora, cada artista é um, né? Cada así orquestra é es. um, eu não sei. Então, assim, tem vários lugares, a gente não sabe nem o que escolher na hora de ir, né? Na hora sei lá, assistir uma live, assistir um concerto, sei lá, esquisito, gravado. A gente não sabe, assim, tem muita informação sendo jogada ali, né? Sí, Muitos vídeos, né? sí, Incluindo os nossos, da Orquestra da Unicamp. Então, assim, tem tanta coisa ali. Eu quero saber como esse espaço virtual vai acabar se fechando de uma maneira que as pessoas saibam exatamente o que elas querem assistir, né? Porque ultimamente tá todo mundo aí dando tiro, tudo é lado. Então, eu acho que isso sí, aí vai ser um outro benefício, eu así acho assim, es. né? Porque cada artista se promove como dá, né? Mas Sí, eu acho que assim algumas coisas vão acabar se estabelecendo nesse caminho aí, que a gente vai ter assim mídias mais mídias assim, já tem as mídias, né? Telefone, Instagram, Facebook, tá lá. sí. Mas acho que a gente vai ter canais um pouco mais sólidos para a gente poder atuar com essa pandemia. Por quê? Porque as informações vão ter que ser, sei lá, se organizar de uma maneira que as pessoas saibam um pouquinho mais claramente o que tem ali para Sí. elas escolherem, né? Sí, como ahora nos estamos reinventando, todos nos estamos reinventando. Sim. Entonces, está habiendo varias lives, tanto de conversas como Hum, de conciertos online, que es algo que uhum. también las orquestas pueden hacer, también algunos conciertos en live, así, online. Sim. O problema é a Eh, sincronização ainda, né? A sincronização sí, ainda não se claro. atua, né? Por eso que yo creo que de repente a raíz de esto, la É. tecnología va a mejorar de una manera para que pueda organizar todo, ¿no? Aham, uhum, Porque a post pandemia, yo creo que el artista ya no va a uhum. dejar de lado a tecnología va a estar na vida nossa muito mais forte do que era antes, ¿no? Sim. Então, esse é aquele período que a gente tem todo o público disponível. Essa é a verdade. Sí, Tá todo mundo em casa, né? Bom, pelo menos sí. a gente gostaria que tivesse em casa, né? Sí, Mas assim, no, tienen que estar en casa, sí, pois é, mas assim, é aquele momento que assim, as pessoas estão lá e elas vão, com certeza, elas vão acessar essas mídias, né? sí, Ou computador, internet de alguma maneira, televisão talvez, mas eu acho que assim, eu acho que essa comunicação vai ficar, esse caminho é um pouquinho mais facilitado com essa pandemia. Então, como como a gente está nela, eu acho que a gente deveria buscar esses caminhos para, enfim, para ter uma conexão maior com o público através disso que a gente tem, né? Desse momento que a gente tem, e manter isso para quando a pandemia se acabar. Eu acho que essa é uma coisa muito importante, né? sí, A gente desbravar esses lugares, né? A maneira de fazer, testar tudo isso, porque esse é o momento de testar. É o que eu falei, ninguém está julgando se isso aí tá uma porcaria ou não tá, porque tá todo así mundo es. tentando, né? É todo mundo Claro, que tem que fazer. Eu acho que, de certa forma, isso tinha que ser um pouquinho mais regular, né? Essa mania de explorar as coisas. Eu acho que a gente devia estar sempre explorando um pouco mais, vai vendo o que dá certo, a gente joga para o pós-pandemia, né? sí, Vai tirando dessas. É assim que se faz. De publicidade é assim. Você vai numa cidade pequenininha, lança um produto, né? Aí aquilo ali deu certo, não deu. Você continua lançando aquele produto até que. y va a Aí, se darse, deu certo, você leva para São Paulo, né? Mas se não así der. es, E, sei lá, é um pouco assim, a gente testar as coisas. Mas tem que sí. fazer, não pode deixar de fazer, né? No podemos ficar parados, ¿no? Tenemos que Não, hacer não. eso.
Tem que É. continuar com as coisas. E com a colaboração dos nossos colegas, dos músicos da orquestra, né? Sim, sim, Todos juntos da mão para poder inventar, criar essas opções, não? sim. E alimentar os canais das orquestras. Isso é muito importante. Ter os Sim, canais com muita gente clicando, gostando, verificando. Eu acho que isso é importante. Pelo menos os canais vão se fortalecer de alguma maneira, né? Já sim, que, né? Então tem que fazer, sabe? As pessoas têm que contribuir. Se tem algum problema, conversa, fala, ó, não dá, eu não gosto de fazer isso. Mas acho que tem que ter essa abertura, né? Agora que a gente passou, já estamos quase mais de 3 meses, né? sim. Fechado. Mais de 3 meses, está na 4 meses, hora de creo, todo sí. mundo se levantar. Eu sei que muita gente não ficou bem, né? Muita gente não está bem ainda com essa Sí, epidemia. sí, Mas é o momento de a gente jogar junto, né? Tem que jogar um pouco, todo mundo ali, ó. Cada um tem um papel ali, tenta fazer, ou seja honesto. Ah, eu não consigo, não gosto de falar. Eu não gosto de sí. falar em público. Mas tá bom, então a gente tenta uma outra coisa para você, né? Sei lá, a Claro, gente claro, vamos vai. creando. Isso. Enfim. No, mas realmente, es así, algunas personas me preguntaron cómo podría hacer mi primer ensayo. Yo coloco toda la orquesta completa. Yo siempre respondí, no, hay que escuchar cómo a política da cidade está, isso está abordando, junto con la parte médica. Para Uhum, una seguridad de todos, ¿no? Y sim. estar viendo otras live, algunas estrategias de otros lugares, de otros países, para poder ir pegando de aquí un poco y trazer nas nossas cidades, ¿no? A nossos projetos, a nossos Aham. trabalhos, até Hum. que funcione, né? Pois é, eles ainda, e olha que eles abriram as portas lá muito antes da gente, né? Eles ainda Sim, estão fazendo concertos com orquestras pequenas. Acho que a Filarmônica de Berlim, não sei se eles. Eu vi alguma coisa, eles têm um octeto, tem um concerto lá com um octeto que tem um sim, compositor que escreve, sabe? Eu acho super bacana. Olha o tipo de concerto que a gente está levantando com essa pandemia, entendeu? Você está assim, sim. você já está formando grupos, eu tenho agora na minha orquestra um quarteto de violas. O quarteto de violas vai Ah, começar a tocar. Olha que bacana. Imagina que uma pessoa ia pensar em fazer um quarteto de violas se fosse uma situação normal. Então, assim, novas formações, novas ideias, novas composições para aqueles grupos diferentes. Então, assim, as coisas estão surgindo de maneira lógica que toma tempo. E, infelizmente, o tempo que toma talvez seja tão longo para a gente estabelecer essas ideias, essas coisas. Não sei, esses novos processos, esses grupos, sei lá, para a gente estabelecer isso daí, talvez tome o tempo que a pandemia vai tomar, e aí sim, sim, já acabou, acho que realmente. voltou ao normal. Uno no sabe, ¿no? Mas de todas maneras creo que es importante hacer. Y algo muy interesante que a veces yo pienso, yo digo, qué increíble, todo esto aconteciendo no ano de Beethoven, Ah, é verdade. que él fue una persona que mudó, abrió una nueva era en la historia de la música. Y ahora no ano de él, qué increíble, porque prácticamente yo lo veo así, o mundo todo está tocando una sinfonía de cura, o mundo se está curando. Oh, Uhum. a natureza está ficando mais limpa, em geral, né? Agora Uhum. os animais estão que saem. O ser humano está em casa, encerrado. Eles estão Uhum. curtindo as É ruas. verdade. Eu vejo algumas fotos, alguns vídeos de alguns animais saindo, curtindo a praça central da cidade. E o ser humano encerrado. Entonces, o mundo se está curando y nos, o ser humano, estamos reviendo conceitos también. Uhum. Entonces, yo acho así una gran sinfonía Uhum. y es importante estar preparados para esa nueva era que se viene, ¿no? Con tecnología, Uhum. con pensamientos nuevos, ¿no? Sim. Eu acho assim, essa nova era já tinha chegado fazia tempo, sabe? Mas a Sí, gente, a gente vive num mundo à parte, né? A gente, sí, com a música sinfônica e mesmo a música, né? Assim, a gente vive num sí, mundo, um mundo assim à parte que muitas vezes se vê escondido ali, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos negativos, né? A gente
já briga tanto para a nossa música se fazer assim ao vivo e para as pessoas terem essa experiência, porque a gente sabe o que é uma música ao vivo, né? Sí, A gente sí, sabe como ela entra na pele e como ela modifica você tocar aqui, você sabe como ela modifica o fulano do lado, que vai así interagir es. com aquele som, com aquela energia toda e tudo aquilo, ao ritmo, né? É, enfim, existe essa interação, existe o público recebendo essa música, essa vibração, essa coisa toda. É, enfim, existe tudo isso e a gente precisa continuar, porque tudo é frequência, né? Regularidade. Sí, Então, quanto mais você faz, mais as pessoas, ó, mais você atinge assim, outros grupos, né? E, enfim, então precisa se manter tão latente, tão vivo isso o tempo todo, né? E agora com essa parada, com essa quebra toda, a gente não tem essa possibilidade. Mas aí que tá, a gente sabe que é importante, eu acho que muita gente descobriu que isso é mais importante do que pensava, né? Porque tanto uma performance de música ao vivo, quanto um teatro, quanto um balé, é muito diferente num lugar sem dimensões, né? Que você pode precisar, ou do que você olhar na telinha, né? Do seu sí, computador, do seu celular. Então, assim, existe isso, mas ao mesmo tempo a gente perdeu, né? Essa conexão mais próxima, más né, do nosso próxima, público. más íntima, ¿no? É. Sí, Então, realmente. mas então, por isso que a gente tem que fazer dessa experiência muito positiva nesse Sí, sentido, né? Eu acho que a gente tem que lutar, é uma campanha de marketing quase, né, para a gente sí, chegar nesse outro lugar aí que a gente não sabe qual vai ser, que vai ser uma mistura disso que já vinha acontecendo na modernidade e isso que vinha acontecendo que a gente se recusava um pouco a ver, né? Também um pouco, porque sí, é o que a gente faz, a gente ama isso, né? Então, mas vai ser uma mescla disso daí. E eu acho que talvez até a gente ache algumas boas soluções para isso daí, para o que a gente já tinha de problemas, né? así A gente não era perfeito. Então, eu acho que talvez seja um bom momento para a gente reolhar tudo isso, falar assim, agora a gente vai atuar nesse canal, nesse canal, nesse canal, a gente vai precisar fazer isso com a frequência. Eu não sei, é um momento que a gente pode explorar um pouco isso sem ter o know-how, né? Porque ninguém sí. está esperando que você tenha. Enfim, vamos ver. Todo es un aprendizado realmente, todo es un aprendizado. É, é um aprendizado, é uma experiência, né? Eu acho. É uma experiência em Así es. vários sentidos. Uhum. Yo creo que respondimos a nuestra É, fala todas las preguntas que yo estuve leyendo aquí. eu não sei. Eu não consegui ler. Yo fiqué leyendo aquí, realmente, nos también en Botucatú, a Sinfónica Municipal de Botucatú, está con las É. mismas acciones, haciendo vídeos, tratando de elevar un conforto para la población, ¿no? Uhum, Porque es lo que todo artista hoy está tentando hacer, para uno no ficar parado y también uhum, para ayudar al prójimo, ¿no? aham, uhum. Eu me Mas, preocupo, oh, desculpa. sí, no, sí, sí, Fabio. Me preocupo, na verdade, com as orquestras que dependem do próprio trabalho para continuar, né? A gente ainda tem um apoio aí do Estado ou da prefeitura, Sí, mas tem muitos músicos que estão tendo que realmente se reinventar nessa pandemia, né? así es. E, enfim, tem muitas coisas legais, eu acho que os canais estão sendo mais viáveis, né? Que nem dar aula pelo computador é a coisa mais comum que tem agora. Todo mundo está adorando Sí, fazer aula por Skype. Não está adorando, é assim, enfim, está sí, aceitando, né? sí, sí, hay muchas más, ¿no? Personas. Então, mas é isso. Eu acho que tem que ser assim e a gente tem que se ver como uma classe, né? Así Uma es. classe que depende de um poder político para a gente poder atuar e que depende de um de outro, né? Para poder continuar, porque é permanecer, né? Nesse espaço. Acho que não é tão simples assim, né? Para alguns mais simples, para outros menos, né? Enfim. Así es. Muito E obrigado pela nossa conversa. Nossa, eu que eu fico agradeço. feliz. Muita saudade de dar um abraço. Espero que Ah, seja em um futuro logo, logo, podamos sim. nós todos abrazar. Eu queria agradecer a las pessoas que nos acompanharam en esta live, pelo cariño, pelas escritas que nos deixaram y que nuestra clase se fortalezca realmente, que se fortalezca para que en esta nueva era que vamos a vivir ahora, sea cada vez mejor, ¿no? Seamos mejores cada vez. Sim, sim, sim. Y acompanhen los canales de Orquesta Sinfónica da Unicamp, que está con muchas novedades muy boas.
da Orquestra Sinfônica de Botucatu Ah, também. acompanhem sim nesses trabalhos que uno faz com muito carinho. Uno faz com muito carinho. Muito obrigado, Cíntia, por Ah, essa eu que gentileza. agradeço. Imagina, eu que agradeço. Muito Vamos obrigado a outras. todos. Sim, muito obrigado a todos os que nos acompanharam e hasta em breve. Se Deus Sim, quer que seja assim. Hasta muito em breve. até breve. Gracias. Chao.